Olá, gostaríamos de saudar cada um de vós que aí está, já habituado a este nosso programa Mentes que Sentem. É sempre um privilégio, uma alegria muito grande estar consigo. É verdade que nós não nos estamos a ver face a face, não sei quem você é, talvez. Se calhar já nos conhece um pouquinho a nós, de ter acompanhado os nossos programas, mas o que eu sei é que Deus o conhece e Deus sabe quem é, Deus sabe a sua necessidade, os seus sonhos, os seus projetos, e se há algum momento que tem mais difícil na sua vida, que pode passar também pela falta de saúde mental, então nós estamos aqui para ajudar um pouquinho, ser instrumentos nas mãos de Deus, para lhe trazer mais algum conhecimento, algumas práticas, algumas estratégias que não podem de forma alguma substituir aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas ajudam um pouquinho, sem dúvida. E para isso nós temos sempre a alegria de termos a presença da doutora Cristina Dias. Olá, Cristina, mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade, por poder estar aqui connosco nestes assuntos que são tão pertinentes e que necessitamos tanto de explicação, de reflexão sobre eles. Obrigada uma vez mais. Obrigada, Milu, obrigada pelo convite e obrigada pelo privilégio que é podermos refletir em conjunto sobre isto. Amém, muito bem. Então, no último episódio, naquele que nós fizemos, nós refletimos um pouquinho sobre a relação existente entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, a forma como nós nos comportamos, portanto, todo este conjunto interrelacionado entre si. E talvez devamos passar mais algum tempo sobre, e que nos ajudará isso, a perceber algumas estratégias que possamos ter para ultrapassar exatamente estes desafios de uma ansiedade patológica. Eu gostava de reforçar um bocadinho algo que nós partilhamos no episódio anterior. E nós dizíamos que existem 3 momentos quando nós... Recordas-te de me teres perguntado o que é que se passa dentro da nossa cabeça e estávamos a refletir sobre isso? Então, para poder dar resposta a isso de uma forma prática, eu gostava de separar isto em 3 aspectos diferentes. Falamos também que nós deveríamos aceitar, externalizar aquilo que sentimos, deveríamos ter um pensamento crítico sobre o nosso próprio pensamento e deveríamos expor-nos às situações. Então vamos começar por esta última. O que é isto de me expor às situações? Quando nós vamos, por exemplo, eu gosto de exemplos, mais uma vez, quando nós vamos a uma praia, imaginemos uma praia da zona norte do país, daquelas que quando entramos na água dizemos é tão boa que até gela os ossos. Ficamos hirtos. Literalmente. A verdade é que, passado algum tempo de estarmos dentro da água, nadamos, brincamos, caminhamos, a água não muda, a temperatura da água não muda. Mas tu já não a sentes tão intensamente desconfortável. O que é que houve ali? Um mecanismo de adaptação. Eu costumo brincar a dizer, ninguém foi ligar o esquentador do mar, não é? Pronto. Então, o teu organismo predisposto a algo que é um mecanismo de adaptação, que é muito semelhante àquilo que ocorre em termos emocionais, que é o que nós chamamos a dessensibilização sistemática. Então, vamos transpor isto para uma realidade de um desafio emocional. Vamos imaginar que eu tenho medo de doenças ou de ser contaminada com alguma doença. A exposição pode ser feita, ela normalmente é feita acompanhada por um profissional devidamente qualificado para esse efeito. Mas normalmente a exposição é feita de que forma? Ou tu vais e expões-te diretamente. Por exemplo, se fosse o exemplo da praia, entrávamos diretamente na água. Okay. Se for este exemplo das doenças, nós diríamos, olha, vá para a sala de espera de um hospital e esteja lá. Isto leva o nível de ansiedade que a pessoa sente a picos absurdos. Mas, regra geral, isto é como se fosse um clímax. Eu tenho uma intensidade gradual que sobe, chega a um ponto e começa naturalmente a descer um bocadinho. Ou então, por exemplo, vai para um metro em hora de ponta, em que toda a gente toca em toda a gente e tu tens que agarrar os ferros. Exato. Outra forma de utilizar a exposição é o que nós chamamos de exposição gradual. Vamos imaginar que eu sou uma jovem estudante e que tenho muita dificuldade em fazer apresentações de trabalho em público. É algo que me constrange profundamente. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer era, eu tenho tendência a evitar, eu não vou às aulas, ou eu não estou naquele contexto em que eu sei que me vai ser ilicitado este tipo de comportamento, mas naquele dia eu vou estar presente, no auditório. Nem que o meu coração esteja a dizer, a gritar, como, olha, vai ter que acontecer algo muito grave, mas não, eu fico ali.
depois eu já sou capaz, numa altura posterior, me aproximar um bocadinho mais das filas da frente, estar mais em evidência. Depois eu sou capaz de levantar a medo o dedo e fazer uma pergunta ou uma observação. A intensidade da emoção está lá, não desaparece, mas nós devemos fazer as coisas mesmo sentindo as coisas. Posteriormente, eu poderei até participar num trabalho de grupo. Às tantas, eu dou uma opinião. Posteriormente, eu sou capaz de, nem que seja agarrado aos meus apontamentos, nem tirando os olhos de lá, mas ler os apontamentos. E quem sabe não. Aquilo que vai ocorrer gradualmente com o tempo é que daqui a algum tempo eu já consigo tirar os olhos dos apontamentos, olhar para ti e falar sem sentir que aquilo me destrói completamente. Alterada, com intensidade emocional, mas sem fazer com que esta emoção me aprisione em termos de comportamento. É engraçado, e desculpa interromper, ainda ontem estava na igreja, em serviços religiosos, e houve uma jovem, já com os seus 16 anos, e ela, antes do momento de louvor, que ela ia ter um momento de louvor, ela disse: eu já canto desde pequenininha, mas não consigo deixar de sentir o nervoso. E eu pensei, até nem é mau. Não. Portanto, é perfeitamente normal, natural, que a pessoa sinta, no fundo, até uma certa responsabilidade, um momento solene, bonito, que quer, da parte de Deus, trazer um louvor às pessoas que estão ali, que vão escutar. E, portanto, esta adaptação gradual, que não extingue de todo aquela apreensão que possamos sentir, ou aquela ansiedade, mas que foi gerida e foi gradualmente gerida. E não pode extinguir, porque ela está a ter um papel positivo Exatamente. nesse momento, que é predispor-te à ação. Exato. E eu canalizei para bem. Exatamente. Canalizado para bem. Sabes que utilizaste esse exemplo e fez-me lembrar alguém que me dizia: já canta há tanto tempo e de cada vez que estou lá à frente fico muito nervosa. E o que é que tu fazes? Olha, concentro-me na letra, no telemóvel. Muito bem, estás concentrada num aspecto. Sabes qual é o problema de nós não contrariarmos isto? As pessoas não têm muitas vezes essa percepção, mas em termos clínicos isto depois desemboca em quadros mais propensos à dificuldade e uma sintomatologia com uma intensidade que nos aprisiona de uma forma mais nos faz reféns disto. É que a possibilidade de uma coisa má em si mesma é frequentemente pior do que a coisa má. Ou seja, a hipótese é pior muitas vezes do que a realidade. Por outro lado, o fato de eu me submeter e me expor a uma situação vai ajudar-me a não fazer algo que é extremamente pernicioso e patológico, que é, eu, ao não contrariar, eu perco a capacidade de assumir o risco. E ao perder a capacidade de assumir o risco, eu faço uma associação lógica, mas que não é verdadeira, que é, sempre que eu tenho medo, eu estou em perigo. E isto não é verdade. Eu posso ter medo... Isso bloqueia. Exatamente. Eu posso ter medo, mas não significa necessariamente que eu esteja em perigo. Daí o fato de ser tão importante. Eu ir-me expondo gradualmente às situações. A outra situação que tem a ver com esta componente mental tem a ver com o tal pensamento crítico sobre o nosso pensamento. Em termos de chavão clínico, nós chamamos a isto a reestruturação cognitiva. E é o quê? É não aceitar imediatamente como válidos todo o tipo de pensamentos que vêm à minha mente. Sobretudo quando eles alimentam o estímulo da ansiedade. Por exemplo, o meu coração bate mais rápido. Vem-me o pensamento de que eu poderei estar a ter um ataque cardíaco. Se eu alimentar este pensamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar controlar. O que é que isto vai fazer? Vai elicitar que o mecanismo da ansiedade, a sintomatologia, se torne mais presente. Mas será que eu não posso ter o coração a bater mais rápido, pura e simplesmente porque caminhei mais rápido para apanhar o autocarro? Vamos imaginar. Então eu vou-te dar um exemplo daquilo que às vezes ocorre na nossa mente. Olha, vamos supor que nós as duas temos um trabalho para apresentar. E eu partilho contigo, Milo. Se uma coisa má puder acontecer, eu tenho a certeza que vai acontecer. Porque eu sou sempre a que tenho azar. Quando corre menos bem é comigo. E se ainda não aconteceu, pouco falta para isso ocorrer. Ok? De qualquer forma, olha, eu estou aqui com receio, eu não sei se eu vou arriscar fazermos a apresentação do trabalho. Pouco depois,
o meu pensamento sobe de nível. E o meu pensamento vai-me dizer algo do género. Aquela coisa má que vai acontecer não vai ser uma coisa pequenina, vai ser uma coisa grave, complicada. Imagina se eu vou fazer uma figura trapalhona à frente daquelas 200 pessoas. Eu nunca mais vou pôr os pés naquele local. O que é que irão pensar? E já imaginaste que me vão partilhar isto nas redes sociais? Mas depois, isto sobe ainda de nível. E sobe de nível a dizer-te algo. Aquela coisa má que vai acontecer vai ser tão horrível que eu não vou ter a capacidade de lidar com ela. Esquece, eu nunca mais vou fazer isto. É isto que acontece dentro da nossa mente. Isto que eu acabei de te dizer tem 3 palavrões na gíria técnica, que são a hipergeneralização, a catastrofização e a personificação. Nós temos que ter noção de que, à medida que nós temos determinado tipo de pensamentos na nossa mente, sempre que nós os tentamos combater, eles... É como se fosse um jogo de computador. Arranjam um argumento superior que, em termos lógicos, me deixa numa situação desconfortável. Então, eu tenho tendência a querer arranjar argumentos lógicos para combater aquele pensamento. Não, o que eu devo fazer é questões, que são coisas diferentes. Vamos pegar novamente neste exemplo. Imagina que tu me dizes assim: ai, Cristina, cada vez que uma pessoa olha para mim, eu sinto-me tão desconfortável. O que é que se passa? É como se eu sentisse que estou a ser observada de uma forma negativa. É preferível eu não estar em determinados espaços e contextos, porque assim as pessoas não olham para mim. Ok? E se eu olhar para ti e te disser: mas isso não é verdade, mas a tua mente está-te a apresentar uma série de argumentos que te dizem que aquilo é verdade. Agora imagina que eu te faço esta pergunta. Milu, quando tu falas com alguém, tu não olhas para essa pessoa. Então, e quando tu olhas para essa pessoa, tu olhas para essa pessoa porque estás a prestar-lhe atenção ou porque estás a ver o que ela tem de errado? O que é que tu estás a fazer aqui? Tu não estás a responder ao teu pensamento, tu estás a ter uma evidência da realidade. Tu estás a fazer perguntas, ok? Vamos pegar naquele exemplo da jovem que eu tenho dificuldade em apresentar um determinado trabalho em público. Então, em vez de eu estar a dizer não é verdade, não é isso que vai acontecer, porque nós não estamos à espera de pensamentos positivos. Não é isso. Porque isso incorre-nos num outro erro e que nos traz muita frustração. Porque há situações que não são positivas em si mesmo e que nos causam muita ansiedade. E são duras e são difíceis. Exatamente. O que nós estamos à procura é de evidências da realidade. Por exemplo, poderíamos fazer perguntas desta natureza. Olha, como é que eu tenho a certeza que eu vou fracassar? Olha, qual é a evidência prática que eu vou fracassar? Por outro lado, qual é a evidência que eu tenho de que este pensamento é verdadeiro? É porque naquele momento eu sinto como tal. Aquela probabilidade transformou-se numa realidade que eu estou a vivenciar, não como uma hipótese, mas como uma certeza. Por outro lado, olha, se efetivamente isso acontecer, qual é a pior coisa que te poderia acontecer? E consegues ou não consegues lidar com isso? Olha, por outro lado, o que é que significa estar ansiosa? E será que estar ansiosa significa proporcionalmente que eu sou um fracasso? Então, depois de tentarmos responder a perguntas desta natureza, provavelmente nós iríamos chegar a um pensamento mais realista que diria algo do género: ficar ansiosa é normal em situações de exposição. Não significa que eu sou um fracasso. Percebes o impacto que isto tem? A forma como isto nos pode ajudar a perceber as coisas noutra perspectiva e noutro contexto e aliviar a responsabilidade de que sou eu que não estou bem e que eu tenho a viva força que arranjar sentir de forma diferente. É interessante quando referias a essa forma de pensar que vai gradualmente exigindo de nós e colocando nós como, por hipótese, um plano cada vez mais negativo, cada vez maior no sentido de cobrar e de me fazer sentir mal cada vez mais. Lembrei-me do Sermão da Montanha de Jesus. Quando ele estava a falar a todos aqueles que o escutavam na altura, fala sobre o valor da vida humana, o quanto somos mais valiosos do que a erva do campo, os pássaros, e o Senhor vai tomando conta de nós. E em determinada altura o Senhor diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai trazer os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu acho que esta disciplina também, no sentido de quantas vezes
a maior parte do sofrimento que nós temos está a passar por algo que ainda não passou. Estamos a sofrer por antecipação. E coisas que é verdade até podem eventualmente vir a acontecer, mas a maior parte delas até nem acontece. E estamos a cobrar muito de nós e a sofrer muito naquele momento quando as coisas ainda nem chegaram. Para além da Bíblia, que é uma inspiração suprema, nós temos como ajuda também, e estamos aqui a oferecer nestes episódios deste programa Mentes que Sentem, o nosso manual de estudo. Para aqueles que já têm, muitos parabéns, porque têm um valor lá em casa, estudem-no com interesse, com carinho. E já agora, se tiver alguma pergunta, se tiver a necessidade de explicação de algum assunto que realmente é pertinente para si ou para alguém que conhece, envie-nos. Portanto, as suas questões, as suas dúvidas, para ter este manual de estudo. Pode entrar em contato connosco e também para enviar as suas dúvidas pelo 933 9392 91 e nós estaremos aqui para recebê-lo com carinho e para atendê-lo consoante aquilo que Deus nos inspire também para ser uma mais-valia na sua vida. Cristina, nesta questão e que falavas muito bem e que nos fazias refletir sobre esta questão importante de como é que estamos a gerir exatamente o nosso pensamento, não posso deixar de dizer aquilo que também é uma realidade sobre esta questão da saúde mental, que ainda existe muito preconceito em relação a esta temática. Ou seja, parece que mais facilmente valorizamos uma doença física, que acabamos por dizer que acreditamos que sim. Quando é uma questão que vem do fórum mental, psicológico, parece que temos mais dificuldade em abraçar como sendo algo de real, algo que merece a nossa atenção, que merece ser cuidado, que merece ser acompanhado. Por que será isto? Olha, Milu, obrigada por teres feito essa pergunta. Essa é uma pergunta que me é profundamente querida e eu gostaria de lhe dedicar alguma atenção. Mas antes de responder essa questão, se me permites, eu gostava de voltar atrás. E quando tu estavas a falar deste versículo, há uma coisa que é muito interessante. Jesus diz, não vos preocupeis com o dia da manhã, mas não vos diz, não vos preocupeis, ponto. Ou seja, não exige de nós algo que naturalmente vai ocorrer. Okay? Então, aceitar isto liberta-nos, muitas vezes, de um peso e de uma culpa que nós colocamos em cima de nós, que não faz sentido. Isto é o quê? É aceitar. É a terceira característica na gestão dos nossos pensamentos, que é importante. Eu gostava de dar 2 exemplos práticos, porque é assim, quando nós não fazemos questões e quando nós aceitamos tacitamente aquilo que a nossa mente nos diz, o que nós estamos a fazer é expor-nos a uma situação de controle. E se acontecer isto? E se ocorrer aquilo? Então, não faças, não toques, não vás, não mexas. Estás a alimentar o controle que a ansiedade patológica tem sobre ti. O que é isto de aceitar e externalizar? Sabes, há uns anos atrás, quando comecei neste tipo de trabalho, eu recordo-me de fazer, por exemplo, algumas palestras ou algumas apresentações em público e no início ocorria sempre algo que me deixava sem saber como gerir. Não importava se eu estava a falar para um auditório de 10, de 100 ou de 1000 pessoas. Eu tinha sempre alguém a dormir. Sempre alguém a dormir no auditório. O que é que o ser humano tem tendência a fazer? Não importam os outros 99 que lá estão. Tu vais-te focar aonde? Exato. Naquele que aparentemente está a dormir. E aquilo causava-me desconforto. E eu pensava, será que eu estou a ser profundamente aborrecida? E como eu estava concentrada neste pensamento e no desconforto, é óbvio. Eu acabava por me atrapalhar e às vezes perdia um bocadinho o raciocínio daquilo que estava a dizer. Até que eu comecei a pensar, não, calma, eu estou desconfortável com isto, eu aceito que estou desconfortável com isto. Mas vamos tentar reestruturar, vamos tentar fazer perguntas àquilo que entra na minha mente. Tu já foste a vários locais, a pessoa que estava a falar era extremamente interessante e tu adormeceste sim ou não? Ah, sim. Porque a pessoa não era interessante? Não, porque eu estava extremamente cansada. Então, não há essa possibilidade? E agora vamos pôr a outra hipótese. E se efetivamente a pessoa não se identificar com aquilo que tu estás a dizer? Achar que é aborrecido. Isso significa automaticamente que tu estás a ser incompetente naquilo que estás a fazer? Ou que estás a ser uma má profissional?
nós depois, lembras que temos falado nas crenças? Sim. Nós vamos logo buscar as Exato. nossas crenças, não é? Ou vamos imaginar, será que eu consigo olhar para isto como um momento de aprendizagem? Por exemplo, se eu estiver a fazer uma apresentação para crianças, eu não vou demorar 2 horas porque o tempo de retenção delas não é, de atenção e concentração não é esse. Então permite-me adaptar. Há uns anos atrás, o meu filho mais novo passou por um período em que teve muito medo. Medo do escuro, medo de ficar sozinho na cama, medo de adormecer sozinho. E isto tinha a ver com algo que tinha ocorrido na escola e que o tinha deixado muito desconfortável. E nós experimentávamos várias estratégias. Só que a verdade é que nós temos dificuldade em lidar com o nosso desconforto, mas muito mais dificuldade em lidar com o desconforto do outro. Exato. Por isso é que rotulamos, muitas vezes. E ele dizia-me, olha mamãe, eu às vezes começo a contar sozinho na minha cama. Ou às vezes começo a cantar para ver se eu me acalmo. Mas quando acabo, vem o medo outra vez, dizia-me ele. Estávamos a conversar sobre algumas situações e ele, a determinada altura, disse-me algo que eu achei fabuloso. Diz-me ele assim, mamãe, vou experimentar fazer uma coisa. Quando eu não estiver com medo, vou dizer ao meu eu, que não tem medo, para escrever uma carta ao meu eu que tem medo. Então, quando eu estiver com medo, eu vou ler a carta que o meu eu, que não tem medo, me escreveu. E eu olhei para ele, achei brilhante aquela observação do menino e disse, filho, que ideia fantástica, experimenta fazer isso. Uns dias depois, curiosa, perguntei-lhe, então, escreveste a carta? Não precisei. Não precisaste porquê? Porque só o fato de eu pensar que podia fazê-lo já me ajudou. O que é isto? Externalizar. Eu gostava só, de uma forma muito prática, pegar nestas 3 situações e aplicá-la numa situação do dia-a-dia. A minha mãe conta-me uma experiência de quando ela era pequena que me dá muita vontade de rir. Ela diz que na casa onde vivia havia um corredor muito longo. Ela, pequenina, tinha imenso medo de passar por aquele corredor porque era um corredor escuro. E a minha avó, que se virava para ela e dizia, filha, mas vai lá ao outro quarto buscar. Ai, mãe, eu tenho tanto medo. E a minha avó respondia-lhe, minha querida, tu vais encontrar esse senhor o medo, vais agarrá-lo pelas orelhas e vais trazê-lo até mim, porque ele causa-te tanto desconforto que eu tenho que ter uma conversa com ele. E a minha mãe ainda ficava mais atrapalhada porque nunca o tinha visto. Exato. Então, se nós fôssemos pegar nesta estratégia do aceitar, questionar e expor, como é que nós faríamos? Claro que isto é treinado e também se ensina às crianças, é uma técnica também ensinada às crianças. Então, nós iríamos aceitar e dizer, aquilo que eu estou a sentir é medo. É o meu medo a falar comigo. E nem tudo o que o meu medo me diz é verdade. Eu não preciso de o ouvir. Estamos a aceitar. O reconstruir, o reestruturar, o repensar sobre o pensamento, ter uma atividade crítica sobre o pensamento, seria algo do género. Ora bem, eu já passei pelo corredor várias vezes. Quando é que me aconteceu algo mau? Então aquilo que ele me está a dizer pode não ser verdade. Não é verdade. E a terceira situação que é expor é, ou eu entrava diretamente na praia, portanto, a primeira vez eu provavelmente corria pelo corredor fora. A segunda vez eu atravessava o corredor não correndo. Ou fazia uma exposição gradual, que era o quê? Pronto, querida, tu vais até ali àquela porta e a mãe está aqui. Isto, que parece uma situação pueril, é uma das estratégias mais poderosas para lidar com aquilo que a nossa mente traduz como uma evidência e que não é uma evidência. E aqui gostava, se me permites, Mila, só de dizer mais 2 coisas. É nesta fase, quando nós estamos a trabalhar isto, que é extremamente importante trabalharmos também técnicas de distração. Porque a verdade é que nós estamos a elicitar uma sintomatologia muito desconfortável. Algumas das técnicas de distração, uma delas foi a técnica de respiração, que há pouco estávamos a falar. Há alguma técnica que é trabalhada, que é a técnica do relaxamento muscular progressivo. Mas eu gostava de hoje de partilhar convosco uma muito simples e que qualquer um de nós pode utilizar para nos ajudar a controlar um bocadinho o foco da nossa atenção. E tem a ver com utilizar os nossos 5 sentidos. Imagina, olha, vou dar um exemplo. Há bem pouco tempo, esta semana, tive uma pessoa que iria fazer um exame médico. Estava extremamente ansiosa com o exame médico. Eu dizia-lhe, na sala de espera vai fazer isto. E a pessoa depois mandou-me uma mensagem a dizer, olha, fiz isso e ajudou-me a não ficar tão descontrolada. Então, tu tens 5 sentidos. Estou a ficar nervosa, estou a ficar ansiosa. Eu paro e olho. Quais são 5 coisas que eu posso ver aqui? Olha, eu posso ver a cadeira.
posso ver os teus sapatos, eu posso ver o teu vestido, eu posso ver uma jarra. Eu não tenho que descrever, eu não tenho que ter um pensamento crítico, eu estou a fazer uma constatação. Quais são, por exemplo, 4 coisas que eu posso ouvir? Eu ouço o ruído lá de fora, eu ouço o telefone, eu ouço os passarinhos. Quais são 3 coisas, por exemplo, que eu posso cheirar? Olha, eu posso cheirar o meu perfume, eu posso cheirar o detergente de quem limpou o chão, por exemplo. Eu posso cheirar o senhor que está ao meu lado e que cheira a transpiração, por exemplo. 2 coisas que eu posso sentir. Eu posso sentir a minha pele, eu posso sentir a roupa. Uma coisa que eu possa saborear. Eu tenho um roçadinho aqui, posso meter à boca. Ou às vezes uma coisa tão simples como eu senti o sal da minha pele. Isto que parece uma coisa tão simples, Milu, na realidade está a fazer o quê? Está a obrigar o teu cérebro a focar-se em algo que não ilicita a questão da ansiedade, mas que te ajuda a voltar novamente ao presente, que é isso que nós desejamos. Muito bem. O tempo passa a voar, não sei o que é que se passa aí no vosso relógio, aqui no relógio do lado de cá isto voa, para dizer que ficou ainda muito por dizer e por isso nós vamos nos encontrar na graça de Deus no próximo episódio para continuarmos essa reflexão e também a pergunta que eu te fiz, que eu quero muito que seja respondida, porque creio que é um grande desafio para muitas pessoas. Sabe que estamos aqui com todo o carinho, pedimos a Deus que nos ajude, que nos use para ser bênção para si. Continua a refletir sobre estas questões, porque não passar à prática de algumas das atividades que a doutora trouxe até nós, para perceber que realmente podem haver formas diferentes de ultrapassarmos os desafios. A maior delas todas já sabe quem é sempre, aquele amigo que está do nosso lado, que é o Senhor, mas também amigos queridos, médicos, que estão connosco na mesma crença e na mesma dependência de Deus para continuar a contribuir para a nossa saúde em todos os aspectos. Foi bom estar consigo. Até o próximo episódio, se Deus quiser.